pessoal, nós falaremos um pouquinho das lesões na face lateral do meu dente, quando ela tem um contato com faces laterais, né? Então, nós vimos as lesões periapicais, pericoronárias, e hoje as lesões laterais aos dentes. Muito bem. Quando nós pegamos uma lesão lateral que faz contato com a face lateral do meu dente, as principais hipóteses imaginológicas que a gente pensa agora para esse padrão é o cisto radicular lateral, o cisto residual, o paradental, o periodontal lateral, o querato e o amelo. Então, nós temos 6 principais lesões que podem ter esse aspecto lateralmente à minha raiz, tá? Da mesma metodologia que trabalhamos, nós estamos conduzindo o curso, nós iremos trabalhar cada uma dessas lesões de forma isolada e depois a gente faz elas juntando os conceitos principais de todas, pensando no fluxograma mental e no exercício, tá? Então, mesma sistemática de aula, tá bom? Começando, então, pelas essas duas primeiras, o cisto radicular lateral e o cisto residual. Pessoal, para esse grupo, quando tem uma lesão em contato com a face lateral do meu dente, o cavalo da vez, as lesões mais prováveis, pensando que eu sempre vou sair delas para desconsiderá-las, para considerar as outras, sem dúvida, são essas duas que estão em verde. O cisto residual lateral, o cisto radicular lateral e o cisto residual, tá? Nós já conversamos um pouquinho sobre essas duas lesões lá na segunda aula, quando a gente fala de lesões periapicais inflamatórias, porque elas pertencem a esse grupo, tá? Então, eu vou retomar um pouquinho, vou acelerar a minha fala, porque foram duas lesões que já foram um pouco discutidas. Então, eu vou trazer alguns pontos, porque nesse momento é importante. Mas qualquer dúvida, pode colocar no chat e daí respondemos, tá bom? Todo um perfil inflamatório acontecendo, e essa osteólise, no primeiro momento, ela é difusa. E ao ser difusa, né, um processo de rápido acontecendo, isso gera uma rarefação óssea com bordas difusas, uma osteólise de bordas difusa, classificado imaginologicamente como um abscesso periapical. Imaginologicamente, lembrando que a classificação clínica de endodontia depende de componentes clínicos também, tá? Então, seria a imagem sugestiva de abscesso, que daí precisa de outras informações clínicas para fechar o diagnóstico clínico da endodontia. Muito bem. Falamos que esse abscesso, pessoal, ele tinha 2 caminhos. Ele poderia se disseminar, que vai dar origem à osteomielite, que vai ser tema de uma aula única. Não lembro exatamente agora, acho que 11ª aula, é 1h30 falando de osteomielite, é quando esse processo se dissemina, ou ele pode se cronificar. Então, o caminho 1 e o caminho 2. Lógico, né, diante de um não tratamento, tá bom? E o cronificar seria, o sistema imune conseguiu controlar o crescimento daquela lesão. E agora a gente deixa de um abscesso, de uma osteólise difusa e passa a uma osteólise definida chamada de granuloma, tá? Granuloma periapical, tá? Que foi tema, então, da nossa segunda aula de lesões periapicais. Esse granuloma periapical, ele tem 3 caminhos biológicos. O primeiro caminho biológico, ele pode a qualquer momento, desde que não tratado, lógico, agudizar, chamado de abscesso fênix, né? Ele pode continuar para o resto da vida como um granuloma, tá? Crônico para o resto da vida, ou o terceiro caminho, ele pode estimular aqueles restos epiteliais e malacês, dando início, então, a uma lesão cística, o cisto radicular ou o cisto periapical, tá? Então, ele pode tomar essas três caminhos de evolução, meu granuloma, né? E na aula 2 também, para quem perdeu, está lá gravado o vídeo, nós abordamos, então, tanto o granuloma como o cisto radicular, uma vez que eram lesões radiolúcidas, uniloculares, bordas definidas no meu periápice, tá? Então, nós trabalhamos essas duas condições com detalhes lá na aula 2, tá? O que a gente vai trabalhar com vocês hoje, pessoal, nas lesões laterais,
são variações desse cisto radicular, tá? Variações do cisto radicular. Como assim variações? Vamos conversar um pouquinho. Aqui, vamos falar então do nosso cisto radicular, né? Então, isso foi falado bem na aula 2, né? Por que que o cisto radicular acontece? Porque em todo o espaço do ligamento periodontal, nós temos remanescentes celulares, remanescentes da bainha de Hartwig, que foi importante lá na odontogênese para gerar a forma da raiz, e desse remanescente ficam nichos celulares, ilhas celulares, chamado agora de restos epiteliais de Malassez. Então, são remanescentes da bainha de Hartwig em todo o nosso ligamento. E o problema desse REM, né, desses restos epiteliais de Malassez, que eles podem ser estimulados por uma resposta inflamatória crônica. Então, quando estou diante de um granuloma, esses restos epiteliais de Malassez podem ser estimulados, e ao ser estimulados, eles passam a se multiplicar. Então, aqui é uma visão dos restos epiteliais de Malassez. Eles passam a se multiplicar, dando origem, então, à lesão cística discutido na aula 2, tá? Então, todo o processo aqui descrito para a aula 2, tá? Muito, 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 muito bem. Então, mostramos, né, toda a característica macroscópica, característica clínica, as características imaginológicas do cisto radicular, né? Falamos tudo a respeito dessas lesões. Mas nós temos um problema, né, que são as variantes. Deixa eu colocar agora aqui nas variantes. Aqui. Então, quais são o problema dessa lesão? É que ela possui uma variação em que sentido? Tudo que a gente falou na aula 2 sobre processo ou repercussão periapical, tá? É porque a grande válvula de escape, a grande saída, usualmente é pelo periápice, é pelo canal principal ou canais principais, né, que se localiza normalmente lá na região periapical. O problema, ou a variação é, se eu tiver uma saída lateral, tá? Seja por um canal, seja por uma perfuração, seja por uma fratura, independente, se eu tiver uma comunicação do tecido pulpar, dessa área em necrose, com o periodonto numa face lateral, tudo que a gente falou a nível apical, periapical, vai acontecer a nível lateral do meu dente. Então, tudo que a gente falou das lesões do cisto radicular acontecendo a nível do ápice dentário, na região periapical, pode acontecer a nível lateral do meu dente, se eu tiver a comunicação. E quem que representa hoje essas comunicações? Essas comunicações, nós temos principalmente as fraturas radiculares, as perfurações, e os canais acessórios, tá? Então, essas três vias podendo, então, dar origem à passagem do produto para a área lateral e automaticamente gerar um processo inflamatório, gerar um estímulo de REM, gerar uma lesão cística, porém não no periápice, e sim na porção lateral, tá? Então, como a gente observa aqui na imagem, né? Uma lesão lateral na face do meu dente. Tá? Na face do meu dente, tá? Então, provavelmente, ou com certeza, pode ser que eu não esteja vendo nessa imagem, nessa imagem bidimensional, eu tenho aqui provavelmente, ou com certeza, uma comunicação com o periodonto, porque eu preciso de componentes bacterianos passando, gerando uma resposta inflamatória, estímulo inflamatório e patogênese da lesão cística acontecendo na face lateral do meu dente. Muito bem. Porém, pessoal, um detalhe importante, para essa lesão acontecer a nível lateral, tudo que a gente falou a nível apical tem que ser mantido. E o que é mantido? De regra geral, eu vou olhar a coroa do meu dente, e de regra geral, eu vejo algo que justifique uma necrose pulpar. Primeiro ponto, tá? De regra geral, em 99%, 95% dos casos, imaginologicamente eu consigo identificar que esse dente está em necrose pulpar, ou esteve, né? Agora tem um tratamento endodôntico, por exemplo. Outro ponto importante, ruptura da lâmina dura. Eu tenho que ter
ruptura da lâmina dura. Então, se por acaso eu olhasse essa imagem, por mais que eu tivesse um indicativo de necrose, eu tivesse a lâmina dura estabelecida aqui, essa lesão não pode ser uma lesão inflamatória, tá? Proveniente desse dente, tá? Então, o segundo ponto importante é, ao olhar esse dente, opa, indicativo de necrose pulpar, ruptura de lâmina dura. E vou dar para vocês agora mais duas dicas importantes, pessoal. Importantíssima, tá? As lesões inflamatórias, tá? Elas têm um ponto importante, uma característica biológica importante, que é chamado de epicentro. Epicentro. O que é o epicentro, pessoal? A partir do meu estímulo inflamatório, a resposta imunológica, por uma característica da própria segurança imunológica, ela acontece em 360 graus o perfil de resposta. Tá? Então, a resposta ela é sempre em 360 graus, envolvendo o agente agressor. Isso a gente vê muito claro, pessoal, quando a gente tem uma picada de uma abelha, de uma formiga, que a gente tem um ponto central e depois toda aquela área avermelhada ao redor, envolvendo com uma alta precisão, lógico que não é 100% exato, né? Mas uma alta precisão envolvendo aquele agente agressor, tá? E isso é importante, essa informação, primeira informação de epicentro, porque toda vez que observar uma lesão lateralizada e eu estou suspeitando que ela tem origem inflamatória, se eu fechar o olho, quer ver, ó? Eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu vou apagar, ó, vou colocar bem no dente, esconder o dente aqui. Tá? Sabendo dessa primeira informação de epicentro, deixa eu voltar aqui, pegar só essa borracha, apagar aqui. Se eu suspeito que ela é uma lesão inflamatória, se eu desenhar a lesão, ó, ela está fazendo esse percurso. Se eu dividir aqui, dividir no meio, por aqui eu vou ter um fator que vai justamente justificar a resposta inflamatória. Por quê? Porque eu sei que a resposta inflamatória, a perda óssea, ela foi acontecendo, ó, envolvendo essa lesão de uma forma muito uniforme. Então, provavelmente, nesse ponto, eu vou ter uma causa agressora, que são aquelas três: fratura, perfuração ou variação anatômica, tá? E quando a gente vai para essa avaliação, ó, apagamos aqui, ó como coincide quase que perfeitamente a origem aqui, no caso de uma perfuração. Né? Então, essa é a primeira característica. Eu não teria uma perfuração a esse nível, um exemplo, e uma lesão fazendo esse desenho no meu dente. Tá? Ela segue uma simetria muito precisa no ponto de inflamação, tá? No epicentro da inflamação. Essa dica é muito importante na análise tomográfica, né? Porque você consegue procurar tomograficamente já a região de maior interesse, tá? Exemplo aqui, o caso 2, tá? A questão da epicentro, uma lesão lateralizada, eu tenho indicativo que esse dente está ou esteve em necrose pulpar, eu tenho ruptura de lâmina dura, e quando eu desenho a minha lesão aqui, divido isso no meio, basicamente, provavelmente, um ponto dessa perfuração vai acontecer nessa região, tá? Então, eu tenho indicativo de que algo está acontecendo nessa região. Essa é a primeira característica que é chamada de epicentro de processos inflamatórios, tá? A segunda característica importante, pessoal, aproveitando essas imagens, é a questão da acoplagem da lesão inflamatória. Então, a lesão inflamatória tem característica de epicentro, que eu localizo. Segundo, acoplagem no dente. O que eu quero dizer acoplagem no dente? Com base até no que a gente acabou de falar, no sentido da evolução da resposta inflamatória ao redor do dente, a lesão, ela não vai acoplar no dente como uma chegada no dente. O que eu quero dizer com isso, como uma chegada no dente? Uma lesão óssea, ela está crescendo, e a gente vê a lesão fazer isso aqui, ó, o bordas da lesão convergente para o dente. Tá? Isso não vai acontecer, porque sempre a lesão, ela tem que abrir a partir do processo inflamatório. Então, sempre a acoplagem no dente do processo inflamatório
ou ela é perpendicular, ou ela é de ângulo aberto. Ela não vai ser de ângulo fechado. Ângulo fechado, logo, ângulo fechado assim, ó, essa lesão viria e faria isso aqui, ó, assim, tá? Ela não faria isso aqui. Ela tem que abrir. Como essa lesão está desse tamanho, ela tem que abrir para justificar esse tamanho. Isso a gente chama de acoplagem de lesão inflamatória. Vocês vão ver que no exercício isso é muito importante, essa informação, tá? Porque se eu pego uma lesão com esse desenho aqui, vamos voltar numa imagem, ou numa imagem seguinte, por exemplo, uma imagem anterior, tá bom? Ó, eu tenho essa lesão, a acoplagem dela, opa, olha a acoplagem dela aqui, acoplagem 90 graus. Tá? Se essa lesão ela tivesse esse desenho, ela não seria proveniente desse dente. Ela seria qualquer outra coisa, mas não de origem inflamatória. Ela precisa ter essa acoplagem de 90 graus ou em ângulo aberto, porque a lesão ela cresce com esse perfil de crescimento. Tá bom? Então, algumas informações importantes do cisto radicular lateral. Primeiro, indicativo de coroa de necrose pulpar. Segundo, ruptura de lâmina dura. Terceiro, no epicentro da lesão, provavelmente você enxerga algo que justifica aquela lesão. Quarto, padrão de acoplagem. Tá? São pontos que eu tenho que considerar. Olha esse desenho esquemático, que lindo, eu nunca tinha reparado. Olha o perfil de acoplagem no desenho esquemático. Ó, ou no pior das hipóteses, 90 graus. Não teria como um processo inflamatório gerar esse perfil assim, ó. Guardem essa informação. Isso aqui não pode ser uma lesão inflamatória se tivesse esse perfil de acoplagem, tá? Quarta característica, perfil de acoplagem, tá bom? Então, cisto radicular, lateral. Portanto, pessoal, esse slide, tudo que a gente falou de cisto periapical ou cisto radicular nível apical com relação às características imaginológicas, tudo se aplica, porém, ele na face lateral, com aquelas duas informações. Normalmente tem um fator indicativo de epicentro, segundo, padrão de acoplagem, tá? Ou em 90 graus ou aberto, tá? Nunca fechado, tá? Ele teria que abrir, tá? Beleza? Primeira lesão, cisto radicular lateral. Então, essa que a gente viu, cisto radicular lateral. Próxima lesão, pessoal, como a gente já falou, a gente vai trabalhar meio que junto, que é o cisto residual. O que vem a ser o cisto residual? Vamos reabrir a aula do que a gente estava de lesão periapical. O cisto residual, pessoal, seria a segunda variação do cisto radicular, né? A gente falou que a primeira variação é quando acontece na face lateral. A segunda variação do cisto radicular é quando o paciente perde esse elemento dentário ou, por algum motivo, é feita a retirada desse elemento dentário. Porém, não é feita a curetagem dessa lesão. E ao não curetar um cisto radicular, de regra geral, ele tende a permanecer e tende, inclusive, a evoluir, a crescer, tá? Porque uma vez que o start já foi dado, tá? Então, eu tiro o dente, mas agora o crescimento não é mais dependente da inflamação. Então, ele vai ter crescimento, vai ter vida própria, tá bom? Tá? E essa lesão agora, pessoal, deixa de chamar cisto radicular, passa a ser chamado agora de cisto residual, tá? Então, só vai mudar a nomenclatura de cisto radicular para cisto residual. Toda a patogênese foi a mesma, todas as características histológicas foram as mesmas, todas as características macroscópicas e imaginológicas, tudo que a gente falou do cisto radicular, tudo exatamente igual, com uma diferença, pessoal. No local do possível cisto residual, obrigatoriamente eu tenho que ter um dente ausente, tá? Essa é a primeira característica. Segunda característica, além de ser um dente ausente, a lesão tem que ser compatível com uma porção radicular.
seja numa versão lateral, seja numa versão apical, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, eu tenho um paciente, vou desenhar uma tela escura aqui. Uma tela escura. Vou desenhar aqui uma panorâmica, um exemplo, tá? Aqui eu tenho vamos dizer, um canino, tá? E aqui o lateral, e nessa área central eu não tenho incisivo central, tá? Eu tenho agora o outro incisivo central do outro lado, tá? E aqui embaixo eu vejo uma lesão aqui, ó. Aqui, tá? Essa lesão, ela tá no local de dente ausente? Tá, beleza. Mas ela é compatível com o epicentro de uma porção radicular do incisivo central? Não. Se ela não é compatível, provavelmente isso aqui não é um cisto residual. Vai ser outra coisa que a gente vai discutir ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então, ela tem que ter duas características para ser o cisto residual. Primeiro, tem que estar no dente ausente. Segundo, tem que ser compatível numa localização de uma raiz, tá? Seja numa variação apical, seja numa variação lateral. Tudo bem, mas é compatível com uma porção radicular, senão ela não entra no meu diagnóstico, tá? Como mostrado aqui no exemplo abaixo, tá? Bom, característica do residual, pessoal. Característica do residual são as mesmas características, né? Então, uma imagem radiolúcida, ocular, usualmente bordas definidas, corticalizadas, que compatível com uma porção radicular, dente ausente, e daí essa condição passa a entrar, então, na minha possibilidade de diagnóstico, como exemplo aqui, tá? Então, essa lesão poderia entrar com uma hipótese de diagnóstico de cisto residual? Sem dúvida, tá? Por quê? Porque ela se encontra no local de um dente ausente, e, além disso, ela faz, sim, posição ou localização de uma possível porção radicular, tá? Que poderia ter sido um cisto apical ou lateral, compatível aqui completamente com um cisto residual, como primeira hipótese, a borda corticalizada, uma lesão normalmente com esse aspecto mais ovalado, no máximo circular, né, porque da pressão hidrostática da lesão, então bem compatível com o cisto residual, né? E aqui no maior zoom, esse cisto residual. Tá bom? Então, nesse momento, né, então foram duas lesões que nós já trabalhamos um pouquinho lá na aula 2, trouxemos agora destaques nas suas variações, né? O cisto radicular lateral e o cisto residual, tá bom? Então, duas lesões da mesma base patológica, são lesões inflamatórias, tá? Provenientes de problemas endodônticos. Vamos para a nossa terceira lesão. Isso aqui é uma lesão nova, né? Então, vamos conhecê-la hoje. Então, vamos falar com detalhes, que é o cisto paradental, ou também chamado pela OMS, pessoal, de cisto colateral, tá? São os dois termos que essa lesão pode ter, paradental ou colateral. Vamos abrir a aula e falar um pouquinho do nosso cisto paradental. Provavelmente, pessoal, todos de vocês já viram esse cisto. Tá? Pode ser que vocês não conheciam ele, mas ele tem uma taxa de prevalência relativamente alta, tá? A gente vai mostrar isso para vocês, aparece, acontece, e agora vocês vão perceber que vocês vão diagnosticar, tá bom? Pessoal, o que vem a ser o cisto paradental, ou também chamado de cisto colateral? É um cisto odontogênico, ou seja, proveniente de estruturas relacionadas à odontogênese, com etiologia inflamatória, tá? Em que sentido, pessoal? O que vai diferenciar o cisto paradental de um cisto radicular? Essa lesão paradental, ele acontece usualmente, 90% dos casos, em região de terceiros molares na face distal, tá? Por que na face distal? Porque em terceiros molares semi-inclusos, tá? Semi-inclusos, é comum eu ter um processo de acúmulo de biofilme, tá? Que o dente tem semi-incluso, então eu tenho lá o tecido gengival sobre aquele tecido, acúmulo de biofilme, resposta inflamatória pericoronarite.
E o que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Olha a lesão que eu falei para vocês, ó, em 5% dos cistos odontogênicos, então acontece, tá? Não é uma lesão rara não, tá? E esse processo inflamatório acontecendo, que é a pericoronarite, pessoal, a nível de tecido mole, o que pode acontecer? Lá na região, lá na região do ligamento periodontal do terceiro molar, a exemplo de qualquer outro dente, nós temos aquelas mesmas células dos rins. Sabe, os restos epiteliais e malacês estão localizados lá no periodonto do terceiro molar. Tá? A exemplo de qualquer periodonto, que deu origem a um cisto radicular apical, que deu origem a um cisto radicular lateral, mesma coisa, tá? O que acontece é agora que, quando o paciente começa a ter pericoronarite recorrente, então inflamação recorrente, essa inflamação da pericoronarite, a exemplo da inflamação endodôntica, pode estimular esses restos epiteliais localizados nessa face distal, que é onde o processo inflamatório vai estar acontecendo. E ao estimular esses restos epiteliais na face distal do terceiros molares, por uma pericoronarite, uma inflamação recorrente, tudo o que a gente falou a nível de periápice, de lateral, passa agora a acontecer, vou pular esse slide, depois eu volto, passa agora a acontecer, já volto esse slide, passa a acontecer agora na face distal dos terceiros molares. Tá? Então, começa o desenvolvimento de uma lesão cística, como se fosse um cisto radicular, como se fosse um cisto lateral, acontecendo na face distal aqui desse dente, de um terceiro molar semi-incluso, que provavelmente tem um histórico de pericoronarite. Tá? Então, a gente vai olhar na imagem, e o que a gente vai ver, pessoal? Uma imagem radiolúcida, côncava, fechando aqui no meu terceiro molar, nessa face distal, tá? E se a gente extrair esse dente, ó, a gente vai pegar no terceiro molar e uma lesão cística, um cisto atrelado a esse terceiro molar nessa face distal, provocado por quem? Por um processo recorrente e inflamatório de pericoronarite, tá? E o problema, pessoal, agora eu vou voltar alguns slides. O problema dessa lesão, que eu falei para vocês, ela é frequente, ela acontece. O grande problema é que ela é muito mal diagnosticada. Tá? Então, até o título do trabalho né? Então, cisto paradental, um diagnóstico equivocado ou não diagnosticada. Então, muitas vezes, esse número que a gente fala de 5%, na prática, pode ser até maior. Tá? Porque o que acontece muitas vezes o clínico, o profissional, não reconhece esse padrão de lesão como um cisto paradental e classifica ele como uma pericoronarite, ou um cisto periodontal lateral, ou um queratocisto, ou um cisto dentígero, seja qual for. E foi até a pergunta da Ana Kovalik da semana passada, né, 2 semanas atrás, né? E eu vou mostrar, Ana, daqui um pouquinho a diferença do dentígero para o paradental, tá? Para o diagnóstico ficar bem preciso, bem direto na prática, tá? Mas o problema é isso, em muitos casos o diagnóstico é feito de forma equivocada, então a gente passa a olhar essa lesão com um diagnóstico de outra lesão, tá? Mas como que acontece o paradental? Agora vamos ver imagens, tá? Primeiro, ele é classificado como uma lesão cística pela OMS, tá? E lá na tabela do OMS ele está aqui, ó, cisto colateral inflamatório, tá? Ou também conhecido como cisto paradental, tá bom? Como eu falei para vocês, ele acontece em paciente na face distal de terceiros molares, distal, em dentes em semi-inclusão, tá? Por que em semi-inclusão? Porque eu preciso da pericoronarite, tá? Porque ela é uma lesão inflamatória, então o dente precisa ser em semi-inclusão, e ele tem esse aspecto semicircular. Isso vai ser importante para o diagnóstico diferencial da pericoronarite, que eu vou falar de uma pericoronarite pura, tá? Pura.
Por quê, pessoal? Porque um cisto paradental eu preciso de intervenção de remoção dessa lesão, tá? Se for uma pericoronarite pura, muitas vezes eu consigo, se não for necessária a exodontia terceiro molar, eu consigo conter, manter uma correta higienização, uma limpeza, uma descontaminação, mantenho aquele dente, aquela localização, não preciso de uma manipulação seguinte, tá bom? Essa lesão, pessoal, o cisto paradental, pela própria característica de estar vinculada a terceiros molares, semi-incluso, é uma lesão de pacientes jovens, de 20 a 30 anos, tá? É a faixa etária dos pacientes com cisto paradental, tá? E é uma lesão de poucos efeitos, pouco reabsorve, pouco expande. Vamos ver imagens? Olha lá, pessoal. Terceiros molares, face distal, olha esse aspecto semicircular na face distal, ó, semicircular, tá? Então, 2 cisto paradental e 2 dentes, 2 terceiros molares em semi-inclusão. Então, provavelmente, sem conhecer o paciente, a gente sabe que esse paciente já teve histórico, ou tem no momento, histórico de pericoronarite, porque essa lesão ela é provocada por pericoronarite de repetição, que pode estimular os restos epiteliais e malacês, tá? E como eu falei para vocês lá, né, ó, representa nos artigos clássicos 5% das lesões de cistos odontogênicos, né? Então não é uma lesão baixa e a gente acredita que seja até mais alta que esse número, né? Por muitas vezes isso aqui ser diagnosticado, isso aqui é uma pericoronarite pura, tá? Isso aqui pode ser um dentígero. A gente vai ver que não, temos diferentes. Isso aqui é um cisto paradental, precisa da remoção da lesão cística clinicamente, tá bom? Cisto paradental. Vamos ver mais imagens aqui. Ó, agora uma imagem tomográfica. Olha que linda, pessoal. Eu vou até abrir esse DICOM depois para vocês, tá bom? Olha que lindo. Então, ó, bem vinculada à face distal, o aspecto semicircular, ó como ele volta para a coroa. Olha o dente em semi-inclusão, tá? E uma lesão de poucos efeitos. Pode ver que não tem grandes expansões, não vou ter reabsorção, tá? Mas é uma lesão que precisa, sim, ser removida, tá? Então, é uma lesão cística que precisa ser removida. Mas guarde essa imagem tomográfica nos 3 planos, tá? Olha o aspecto semicircular, poucos efeitos, tá? E uma lesão normalmente bem definida, ó, bem definidinha. Porque é um cisto, né? Imagina aquela lesão cística, aquela bolsinha aí dentro, tá? Nós vamos abrir esse caso tomograficamente, tá? Pessoal, então na nossa classificação, o cisto paradental, ele é diagnosticado nesse momento, nas lesões laterais dos terceiros molares. Olha mais um cisto radicular, ou um cisto paradental. Olha, dentes, terceiro molar, semi-inclusão óssea, ó, dá para ver o tecido gengival aqui, né? Então, grande chance de ter pericoronarite e automaticamente a lesão cística se desenvolvendo. E olha o aspecto da imagem, como ele faz esse retorno, né? Como ele faz essa curvatura. Isso vai ser a diferença da pericoronarite que eu vou mostrar no slide daqui um pouquinho, tá? Mais imagens, aqui a tomografia que a gente abriu, aqui uma outra tomografia, um outro paciente, pode ver que a imagem se repete, ó, a face distal, agora uma acoplagem um pouco mais baixa, tá bom? Então ela pode sim ter uma acoplagem mais baixa, mas sempre com esse aspecto, o aspecto de retorno para a coroa, porque eu tenho que imaginar que aqui dentro tem uma lesão cística verdadeira, tá? Eu tenho um cisto verdadeiro acoplado aqui, ó, lesão de poucos efeitos, tá? Agora, imagens bidimensionais, novamente, tá? Então, uma acoplagem agora mais baixa ainda, então pode ser uma acoplagem alta, pode ser uma acoplagem mais baixa. Independente da acoplagem, olha o retorno da lesão para a coroa, ó, o retorno da lesão para a coroa, tá? Isso vai ser importante. Eu tenho que imaginar que eu tenho um cisto aqui, ó, um cisto aqui, um cisto aqui. Tá? Cisto paradental. Tá? Ó, lesões maiores, mas sempre com o mesmo retorno para a coroa, o mesmo retorno. Tá? Aqui uma peça macroscópica, então ó, eu tenho que imaginar naquela lesão, quando eu olho dente semi-incluso, tá? Um terceiro molar semi-incluso, que me permite uma pericoronarite, e aqui me permite, então,
a formação de uma lesão cística, como cisto radicular, mesma historinha, mesma característica acontecendo ó, na face distal do meu dente. E é o aspecto dele recorrer para a coroa, né, que vai dar o aspecto imaginológico. Certo? Tratamento, pessoal. Tratamento do cisto paradental. Normalmente é feita uma enucleação e, usualmente, já remove o terceiro molar. Né? Então, normalmente já faz a remoção do terceiro molar, já faz a enucleação com uma taxa de recidiva bem baixa, tá? Então, uma cápsula bem fibrosa, então você consegue toda a enucleação, a remoção, e isso dá a essa lesão uma taxa de recidiva bem baixa, tá bom? E aqui eu queria mostrar principalmente, foi a dúvida da Ana, né? Então eu até trouxe esse slide, eu montei esse slide, acho que vai ser bom para todos, né? O diagnóstico diferencial, porque aí que pega, né? Aquele primeiro slide já falava isso, né? Um dos grandes problemas do paradental é o diagnóstico. Então vamos trazer aqui as 4 imagens que nos geram dificuldade, pessoal. Começando pela pericoronarite básica, padrão, clássica, tá? A pericoronarite também eu tenho uma rarefação óssea na distal do terceiros molares, de dentes semi-inclusos, mesma historinha, porém, pessoal, olha a diferença, a lesão é um triângulo aberto, ó, ela abre, tá? Isso aqui é uma pericoronarite clássica ou pura, eu tenho só inflamação que aconteceu aqui, eu não tive o desenvolvimento de uma lesão cística, tá? Segundo, há um folículo normal, tá um pouquinho maior. Pessoal, olha como o folículo normal, ele volta para a coroa, mas sempre numa distância da coroa de no máximo até 2 milímetros. Tá? Esse é o folículo maior. Tem esse aspecto maior do que 3 milímetros, puxa para cisto paradental. Olha como a imagem é muito próxima de um folículo, o que, que vai mudar? Vai mudar o diâmetro. O diâmetro. Folículo normal, até 2, no máximo 3 o hiperplásico. Tá? Mais do que 3, estamos diante ao mesmo aspecto ó, de recorrer para a coroa do paradental. E a diferença, Ana, ó, do dentígio, o dentígio, ele vai ter o envolvimento das duas faces. E normalmente esse dente, ele vai estar numa posição mais baixa, mas pode ver aqui, ó, que você não tem envolvimento dessa face. Tá? É só de uma face. Tá? Olha a diferença aqui, ó, de um dentígeno. Tá? E normalmente o dentígeno, que eu falei, ele não precisa estar em semi-inclusão óssea. Aqui no paradental, ele precisa estar em semi-inclusão. Eu tenho que entender que eu tenho uma pericoronarite aqui, que está gerando esse processo inflamatório. Tá? Então eu montei esse slide, pensando até naquela dúvida da Ana, ó, pericoronarite clássica, abertura do triângulo. Folículo pericoronário normal, ele volta, é um aspecto semicircular, porém com diâmetro de no máximo 2, no máximo hiperplásico 3. Mais do que 3, o mesmo aspecto, tá? Mais do que 3, paradental. Envolveu as duas faces, e normalmente o dente está na posição mais baixa, dentígeno. Tá? Então aqui a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial das 4 condições que normalmente geram confusão na clínica, tá bom? Aqui. E deixa eu abrir para vocês uma imagem tomográfica, né, de um cisto paradental. Ó, então, no axial corro, localizo a lesão, aula 1, tá? Guia sobre a lesão, guia sobre a mandíbula, zoom, 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 centraliza a minha área, tá? E agora eu posso fazer a minha análise, né? E vamos lá, ó. Terceiro molar em semi-inclusão, tá? Consigo imaginar que eu tive um processo inflamatório, vejo a lesão voltando para a coroa, aquele aspecto semicircular, tá? Maior do que 3 milímetros, agora nesse caso, né? Até abaixo da coroa, então não poderia nem ser confundido com o próprio folículo, né? Então até abaixo da coroa maior do que 3 cilímetros, mais do que 3 milímetros. E olha aquele detalhe, né, Ana? Ó, ele envolve só uma face, ele não faz o envolvimento completo do dente. Pode ver que essa face está intacta. Então, isso aqui dá o diagnóstico já de paradental, tá? O envolvimento de uma face, tá? Então, praticamente, eu diferencio do paradental correndo tomograficamente, fica mais fácil, né? Se a gente colocar o guia bem no... Opa,
perdão, o guia bem no longo eixo do dente, fica claro ver aqui essa questão do envolvimento, ó, só de uma face desse dente, ó, a lesão aqui, ó, só de uma face do dente, ó, tirando a possibilidade do cisto dentígeno, tá? Então, paradental, tá? Muito bem. Então, nesse momento, então, concluímos o cisto paradental. Então, um resuminho rapidamente dele, tá? Do cisto paradental. É um cisto que acontece em terceiros molares, principalmente inferiores. Acontece por um processo inflamatório, que é pericoronarite recorrente. Ele acontece com a mesma patogênese do cisto radicular, estímulo de Rein gerando uma lesão cística acoplada na face distal. Ele se diferencia da pericoronarite pelo aspecto da pericoronarite aberto, esse volta para a coroa, mas é uma face só envolvida, diferente de um dentígeno que envolveria toda a coroa, todo o folículo do meu dente, né? Toda aquela região folicular, tá? E diferencia de um folículo normal, pela localização, tá? Se ele estiver mais abaixo, ou pela distância, né? Então, até 2 milímetros normal, até 3 pode ser hiperplásico, mais do que 3 não é folículo, é alguma coisa que está acontecendo naquela região, provavelmente o paradental. Uma lesão de poucos efeitos, pode ver em todas as imagens, a gente não viu grandes reabsorções, expansões e assim por diante. Muito bem, pessoal. Então, aproveitando aqui até para tirar uma dúvida, tá, que foi levantada, então a gente aproveita esse minuto final. A Lu pergunta se o cisto paradental pode se apresentar abaixo da cortical óssea, abaixo da coroa, na altura da lateral da raiz, sem abertura externa para o tecido mole, tá? Ou se nesse caso sugere mais um periodontal lateral, que vai ser o nosso próximo tema que a gente vai abordar, que é o periodontal lateral, tá bom? Para responder essa pergunta da Lu, eu até voltei numa imagem e coloquei aqui essa imagem, talvez mais eu consiga aproveitar para responder a pergunta da Lu, tá? Então, Lu, vamos dividir sua pergunta em alguns pontos, tá? Ela pode acontecer abaixo da cortical óssea? Sim, pode acontecer. Abaixo da cortical óssea, sim, tá? Segundo ponto, pode não ter uma comunicação com o meio externo? Não, tá? Ela vai ter uma comunicação, uma área de comunicação, porque justamente eu preciso daquele componente infeccioso gerando esse estímulo, tá? Então, não lembro, tá? Ou não consigo me pensar numa possibilidade de um cisto paradental, por exemplo, vamos pensar assim, né, Lu? Aqui, por exemplo, tá? Dessa forma aqui, ó. Aqui. Tá? Fechado aqui. Então, abaixo da cortical? Sim. Ela pode desenvolver, ela pode crescer até alturas maior, pode evoluir. Mas pensar que eu vou estar separado daqui, eu não conheço, tá? Então, se tivesse que perguntar uma resposta sim ou não, eu ia falar não, que eu precisaria normalmente dessa comunicação externa, justamente justificando toda a patogênese dessa lesão. Daí sim concordo com você, Lu. Daí eu pensaria numa outra lesão, sem dúvida, o periodontal lateral faria parte do leque dessas outras lesões, tá bom? E na nossa próxima lesão, pessoal, seguindo então o nosso roteiro aqui, né? Vamos para o periodontal lateral, que também é uma lesão nova. Então, nós vamos falar dela pela primeira vez. Vamos conhecer o cisto periodontal lateral. O cisto periodontal lateral, pessoal, é uma lesão que tem uma pegadinha no nome, tá? A gente vai discutir essa pegadinha, que leva muitos clínicos a errarem o diagnóstico. Todo concurso cai dessa lesão, tá? Porque ela tem uma pegadinha no seu nome que você vai e erra, tá bom? Vamos entender essa lesão e vamos entender essa pegadinha que acontece com essa lesão, tá? O cisto periodontal lateral, pessoal, ele é uma lesão mais rara, tá? Ela representa aí cerca de 1% das lesões císticas dos maxilares, tá? Então, é uma lesão um pouquinho menos comum, tá? E ela acontece em dente irrompido com vitalidade, ou seja, dentes com padrão de normalidade, tudo ok, tá?
ela é classificada pela OMS, o cisto periodontal lateral, como um cisto odontogênico, porque também surge de remanescentes dentários, principalmente da lâmina dentária, tá? Que eu tenho remanescentes da lâmina dentária nessa região periodontal. E esse remanescente da lâmina dentária nessa região periodontal, por um motivo idiopático, pode começar a se proliferar, dando origem a uma lesão cística lateral, denominada agora de cisto periodontal lateral, tá? Então, com uma imagem como essa aqui, provavelmente, tá? Uma imagem, a exemplo, não provavelmente, a exemplo como essa, tá? Então, uma lesão que acontece a nível lateral do meu dente, tá? Que tem origem remanescentes principalmente da lâmina dentária, tá? E esse dente, pessoal, independente a questão de estar com vitalidade pulpar presente, negativo, e aqui é a pegadinha capciosa dessa lesão. A lesão não tem nada a ver com status periodontal. Ah, o paciente só tem o periodontal se ele tiver uma bolsa periodontal que dê uma resposta inflamatória, gera estímulo. Não. Essa lesão ela é odontogênica de desenvolvimento, ela não é inflamatória. Ela não tem nada a ver com status periodontal, tá? A etiologia dela é idiopática. Tá? Então, a gente pode ter essa lesão, como eu vou mostrar nos próximos slides, em pacientes periodontalmente saudáveis, em pacientes periodontalmente doentes, alterado, não terá sensibilidade pulpar positiva, sensibilidade pulpar negativa, independente sensibilidade pulpar, independente status periodontal, tá? E a pegadinha é sempre no periodontal. Ah, para desenvolver o cisto periodontal, usualmente o paciente tem doença periodontal, porque ele atrela o nome cisto periodontal à mesma analogia do cisto radicular, ao cisto paradental, que eu tenho componentes inflamatórios. Né? Aqui não, aqui é uma lesão de desenvolvimento, tá? E um detalhe importante, pessoal, de regra geral, que vai nos ajudar muito no diagnóstico diferencial de uma lesão inflamatória, olha o perfil de acoplagem desse dente. Olha como ela acopla naquele ângulo fechado. Então, só por olhar esse perfil de acoplagem dessa lesão, esquece, aqui eu também estou vendo lâmina dura, beleza, mas esquece a lâmina dura, tá? Só de olhar o perfil de acoplagem no dente, por mais que eu olhe e fale, não, esse dente pode estar em necrose, será que ele não tem um canal acessório? Essa lesão não pode ser inflamatória, tá? Ela não tem o perfil de acoplagem que a gente falou no começo da aula, tá? Então, quem perdeu essa parte, se alguém chegou à tarde, volta no começo da aula que a gente fala do perfil de acoplagem. E aqui é o exemplo clássico, ó. Essa lesão não pode ser inflamatória, pelo padrão de acoplagem no dente, tá bom? Ah, mas por que eu estou vendo a lâmina dura, pessoal, se essa lesão surge no periodonto? Porque provavelmente, como essa imagem é bidimensional, essa lesão está surgindo de um ponto ou por vestibular ou por lingual, tá? Então eu visualizo a lâmina dura da face mesial, mas essa lesão está acontecendo ou por vestibular ou por lingual, por isso que eu continuo vendo a lâmina dura, tá bom? Está tendo uma sobreposição de imagem. Tá? Essa lesão, pela OMS, ela é classificada como uma lesão cística, um cisto odontogênico de desenvolvimento. Olha ela aqui na tabelinha da OMS. Tá? Ó, cisto periodontal lateral. Tá lá na tabelinha da OMS, um cisto odontogênico de desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho dessa lesão, das características imaginológicas dessa lesão. Essa lesão, então, ela não tem, primeiro ponto, ela não tem, vamos começar por aqui, ó, não tem nenhuma relação com status endodônticos e status periodontal. Primeira informação que tem que ficar muito claro, tá? O periodontal lateral não tem nada a ver com a história. Segundo ponto, pessoal, ó, aqui é status pulpar, ó, status pulpar, status periodontal. Segundo ponto, essa lesão em mais de 60%, 70% acontece na região antero-inferior, de pré-molares a incisivos.
dificilmente ela pode acontecer? Pode acontecer, mas dificilmente ela acontece em molares inferiores, dificilmente ela acontece na maxila. Por quê? Não sei, tá? Mas ela tem uma grande preferência aí, 60%, 70% pela região antero-inferior, que vai de pré-molares a incisivo central, tá? De pré-molares a pré-molares, né? Vamos pensar toda a sequência, tá? É a grande localização do periodontal lateral. E outro detalhe, pessoal, pacientes acima de 50 anos, tá? Pacientes acima de 60 anos, tá? É uma lesão de pacientes com mais idade, dificilmente você vai fazer o diagnóstico de um periodontal lateral num indivíduo de 20 anos. Essa lesão, se o paciente tivesse 20 anos, provavelmente seria um querato, tá? Seria a lesão que a gente vai falar daqui um pouquinho, tá? Ela não seria um periodontal lateral, pela questão da idade. Então, ela tem esse fator da idade muito marcante para o periodontal lateral, tá? Então, a questão da idade, a questão da localização, a questão da não relação endodôntica, não relação periodontal dessa lesão, tá? E é uma lesão de poucos efeitos. O que significa poucos efeitos, pessoal? Pouco expande, pouco reabsorve. Na verdade, pessoal, o periodontal lateral dificilmente, raramente, excepcionalmente, ultrapassa 1 centímetro, tá? Então, são lesões pequenas, tá? Que em alguns casos, dependendo da idade do paciente, o que a gente faz? Acompanha. Acompanha. É uma lesão que normalmente não cresce mais do que isso. Então, a gente pode acompanhar sem fazer necessidade de uma intervenção, tá? Porque são lesões que normalmente não tendem a crescer, elas param no máximo 1 centímetro, tá? Então, vamos reforçar e ver imagens, tá? Então, reforçar, pessoal. Lesão de paciente acima de 50, 60 anos, bateria antero-inferior, de pré-molares a pré-molares, não tem nada a ver com status endodôntico, não tem nada a ver com status periodontal, ou seja, não tem nada a ver com status inflamatório, tá? É uma lesão de desenvolvimento, é uma lesão de poucos efeitos, pouco expande, pouco absorve, de tamanho limitado, normalmente até 1 centímetro, tá bom? Vamos ver mais imagens do periodontal lateral. Ó, é o máximo que a lesão chega, é esse tamanho, tá? O máximo que ela chega, tá? E eu tenho que entender que o que está acontecendo é isso aqui, ó, tá? Então, provavelmente remanescentes da lâmina dentária, por um motivo idiopático não inflamatório, começa a se proliferar, dando origem a uma lesão cística lateral ao meu dente, normalmente de bateria de pré-molares a pré-molares inferiores, e normalmente pacientes acima de 50 anos, acima de 60 anos, tá? Vamos ver mais imagens? Tá? Então, aqui, ó, pode ver, ó, pouca reabsorção, tá? Pouca expansão, lesões pequenas, tá? Ó, lesões mais iniciais. Aqui eu já vejo um pouquinho de reabsorção, tá? Então, pode ter? Pode, mas não é o usual dela. Ah, Gilson, aqui eu estou vendo a lâmina dura, tá? Aquela mesma situação, uma sobreposição. Então, a lesão provavelmente está por vestibular ou por palatino, que você, por sobreposição, a gente acaba vendo a lâmina dura, tá? Então, porque ela acontece na região periodontal, tá? Então, automaticamente você tem expansão dessa região da lâmina dura, tá? Só numa imagem bidimensional você pode ter uma área de sobreposição, tá bom? Olha aqui uma versão, então, do incisivo, tá? Ah, poderia ser confundido com uma lesão inflamatória? Poderia, tá? Mas olha como a gente olha para a coroa e não vê nada na coroa, né? Não tem indicativo de que teria um processo inflamatório lateral. O perfil de acoplagem poderia ser inflamatório, tá? O que não leva a inflamatório aqui é uma condição coronária, tá? Coroa totalmente íntegra, lógico que eu precisaria dos testes clínicos, tudo, mas eu estou com uma imagem, né, com uma visão radiologista da coisa, provavelmente não seria um cisto radicular minha primeira hipótese nesse caso, tá bom? Olhando só a imagem. Uma tomografia, tá? Uma tomografia, imagem clínica, né? Então, a gente consegue observar aqui uma lesão aqui por palatino, aqui por lingual, desculpa, do dente 34, tudo bem? Clinicamente, ó, como ela aconteceu por palatino, quase não tem o osso, então ele leva a essa pequena expansão, mas é pela localização dela, não é uma lesão agressiva,
não é uma lesão expansiva, e essa mesma imagem, aquilo que eu falei, ó, como a gente olha aqui essa imagem, parece que tem lâmina dura. Todo mundo concorda? Parece que tem lâmina dura, vou apagar. Né? Por que parece que tem lâmina dura? Porque ela acontece por vestibular palatino. Então, daí você camufla a visualização no bidimensional. Né? Então, você aparentemente tem lâmina dura, mas na verdade, por algum lugar ela rompeu, porque ela acontece na região periodontal, tá? Remanescentes da lâmina dentária, motivo idiopático. Pacientes acima de 50, 60 anos, tá? Tratamento, pessoal, clássico seria a enucleação, tá? Uma lesão de baixa recidiva, considerando a idade do paciente, considerando o prognóstico, considerando a agressividade. Em alguns casos, eu posso considerar o acompanhamento, tá? Tem que acompanhar? Tem, porque essa lesão pode ser outra coisa, mas eu posso acompanhar, tá bom? Então, eu posso, mas se for tratamento, normalmente é feita uma enucleação simples, sem necessidade de tratamento odontológico complementar, tá bom? Cisto periodontal. E para finalizar, antes da parte prática, vamos então agora para as últimas duas lesões que nós já conhecemos, né? Então a gente passa rapidinho por elas, que seria o queratocisto e o ameloblastoma. São lesões que a gente viu, que nós vimos na aula 2 e na aula 3, tá bom? Então é uma lesão coringa que se repete, tá? E nesse se repetir, vamos começar pelo queratocisto. O queratocisto pode aparecer na sua versão lateral. Tá? A gente viu quando ele acontece no ápice, a gente viu como ele acontece na coroa, e agora na sua versão lateral. Tudo que a gente falou para o queratocisto se repete, é uma lesão, aquela lesão que teve problema na nomenclatura, por uma época, por 12 anos na história, foi considerado um tumor, né, o tumor odontogênico queratocístico, depois em 2017 ele voltou a ser um cisto, e hoje ainda é classificado como um cisto, né? A gente lembra que é um cisto odontogênico de alta prevalência, 10% das lesões císticas nos maxilares, então uma lesão de alta prevalência, proveniente da lâmina dentária, tá? E queratocisto por ter queratina no seu interior, tá? Nós detalhamos, falamos muito bem na aula 2, tá bom? E como key points, pessoal, esse ponto marcante é uma lesão coringa que pode se apresentar sobre diferentes aspectos, né? Voltando aqui, então, nós falamos do queratocisto periapical, pericoronário, hoje a gente está falando desse lateral. No próximo encontro, a gente vai falar de não relacionado e multilocular, então tem essas 5 fantasias. Hoje a gente está na terceira fantasia dele. Porém, independente da fantasia, as características imaginológicas dele se mantêm. Então, uma lesão de poucos efeitos, crescimento antero-posterior, com pouca expansão, pouca reabsorção, tá? Então, como visto aqui em tomografias, pouca expansão, tá? E hoje a gente está falando da sua versão lateral, quando ele acontece na versão lateral do dente, ó. Então, ele pode mimetizar. E daí, como que, já vou dar uma dica, tá? Um spoiler para daqui um pouquinho, tá? Essa lesão, quando acontece em região antero-inferior, ela vai ter muita confusão com o cisto periodontal lateral. E o grande ponto de diferença para as duas, pessoal, eu já vou adiantar, é um spoiler, é a idade do paciente. Se for paciente até 50 anos, o diagnóstico vai para querato, mais do que 50 anos vai para periodontal lateral, porque vocês vão ver, ó, a imagem, são exatamente iguais, tá? Dentes com sensibilidade pulpar positiva, não tem nada a ver com status periodontal, então você olha essa imagem e fala, meu Deus, isso aqui pode ser um querato, ou pode ser um periodontal lateral. Por que não poderia ser pouca chance de ser um amelo? Porque não tem tanta reabsorção. Né? Então, como não tem efeitos, diminui amelo, mas fica muito querato e fica muito periodontal lateral. E daí, provavelmente, a gente olha a idade do paciente. A paciente acima ou abaixo de 50 anos? Abaixo, querato, acima, periodontal lateral. Tá? Então, normalmente, a idade ela é muito importante no diagnóstico diferencial desse padrão lateral no diagnóstico diferencial entre o querato e o periodontal lateral, tá? Porque as imagens são exatamente iguais, de poucos efeitos só, poucos efeitos, tá? Aqui ainda puxando mais para molar, querato ganha força, né? Lembrando que periodontal acontece mais pré-pré, então isso também temos esse ponto para considerar, tá bom?
E essa lesão, né, pessoal, olha como confundiria, né? Aqui provavelmente levaria a possibilidades de alguns diagnósticos que poderiam ser principalmente um radicular lateral ou uma outra lesão, tá? O que diminui um pouquinho a chance do lateral é esse perfil de acoplagem. Eu estou achando ele muito fechadinho para um radicular lateral, tá? Não descarto, tá? Mas minha orelhinha se levanta quando eu vejo esse perfil de acoplagem, ó. Então, por mais que eu tenha tudo para falar, nossa, aquele é um lateral, é um radicular lateral, esse perfil de acoplagem ele não me agrada, tá? No sentido de uma lesão inflamatória. Provavelmente eu teria um perfil mais aqui de acoplagem, tá? Lembrando da resposta inflamatória, de epicentro de resposta inflamatória, tá bom? Então aqui seria um diagnóstico difícil, tá? Provavelmente precisaria da biópsia, mas esse perfil aqui já me faz pensar que não é inflamatório, tá bom? E por último, mas não menos importante, o nosso ameloblastoma, que também foi discutido na aula 2 e na aula 3. Cadê nosso tumor? Ameloblastoma. Tá? E tudo que a gente falou se repete na aula de hoje, né? Então vamos recordar só sobre a ameloblastoma. Essa lesão foi descrita inicialmente lá em 1800, ganhando nome na década de 30 de ameloblastoma, tá? Ela sempre foi classificada como uma lesão tumoral, um tumor odontogênico benigno, tá? Porém, muito agressivo, né? Isso a gente fala, né? Uma lesão benigna, porém agressiva. E quando a gente fala agressiva, pessoal, a gente pensa muito na questão da reabsorção radicular, isso a gente viu na aula 2, que deve-se principalmente à compressão e produção de um mediador chamado EGF, tá? Isso está muito bem discutido na aula 2, tá? E o padrão de expansão de corticais, tá? Que é as características marcantes do ameloblastoma, né? Muitos efeitos, muita expansão, muita reabsorção, tá? E a exemplo, por ser uma lesão coringa, ela pode acontecer sobre diferentes fantasias. Na aula 2, vimos a fantasia periapical. Na aula 3, vimos a fantasia pericoronária. E na aula de hoje, a sua versão lateral, tá? Então, tudo que a gente falou das outras versões se repete para a versão lateral, tá? Então, aqui, versão lateral, tá? Então, ó, são lesões que provavelmente agora a gente olha, pessoal, olha a questão da expansão. Olha a questão da expansão. Aqui ainda não teve grandes reabsorções, mas a expansão já fica bem nítida, que não é uma expansão de querato, não é um crescimento de periodontal lateral que não passa de 1 centímetro, não consigo uma outra lesão, né, até o cisto radicular, não é um residual, não seria, né, pelo perfil de agressividade, tá? Então, são lesões agressivas. Lógico, toda a história final tem um começo, né? Então, às vezes, uma lesão como essa, numa fase inicial, vai levar a gente ao erro, tá? Então, como eu olho essa imagem e não vejo reabsorção desse dente, de duas, uma. Eu gostaria de ver a tomo, porque o que pode estar acontecendo, às vezes, é uma sobreposição, tá? Se eu olhar a tomo e vejo que não, eu tenho uma relação de contato, provavelmente eu não pensaria no amelo como primeira hipótese, tá? Então, aqui seria um caso que a gente erraria como primeira hipótese, tá? Agora, se eu vejo que não tem uma relação, é apenas uma sobreposição, daí a história muda. Mas se eu vejo o contato e não vejo reabsorção, provavelmente eu não pensaria no amelo como primeira hipótese, pensaria ou em querato ou em periodontal lateral, iria muito da idade do paciente, tá? O amelo, sim, seria uma terceira hipótese, tá? Bem baixa frequência para mim, e poderíamos estar errado aqui no diagnóstico, tá? Mas biologia é biologia. Quando a gente fala que uma lesão reabsorve, não significa que 100% reabsorve, né? Alguns casos não vão ter reabsorção, como é o caso mostrado nessa imagem aqui, é de um amelo, tá bom? Sem reabsorção. Quais são as perguntas chaves, então, que eu unifico o conhecimento, tá? Então, quando tiver uma lesão lateral ao meu dente, tá? Eu penso nessas 6 lesões, tá?
residual, radicular lateral, paradental, periodontal lateral, amelo e querato. Muito bem. E as perguntas que eu faço para mim é, primeiro, quais ou qual o dente envolvido? Por quê? Porque nós temos uma característica do paradental que ele acontece em terceiros molares. E, além disso, terceiros molares em semi-inclusão. Tá? Em semi-inclusão. Então, se você fala que é uma lesão no incisivo lateral, num canino, num pré-molar, num dente superior, provavelmente, na minha cabeça, eu já elimino o paradental. Tá? Então, o dente é um terceiro molar. Opa, o paradental já fica em jogo. Não é terceiro molar, provavelmente o paradental perde forças, tá bom? Ele tem até uma variação no primeiro molar, que é chamado cisto da bifurcação mandibular, que depois, até no momento, a gente pode discutir essa variação dele, tá bom? Mas ele perde força. Segunda pergunta que eu faço na minha cabeça, pessoal, o dente envolvido, que está em contato com a lesão, tem indicativo de necrose pulpar? Por quê? Porque eu sei que uma lesão que obrigatoriamente eu preciso, obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, né, melhor dizendo, né, quase que obrigatoriamente, que muito comum eu tenho indicativo de necrose pulpar, que é parte da sua patogênese, é o cisto radicular lateral. Todas as demais não são lesões inflamatórias, tá? Então, se for em outro dente, né, o paradental mas estou considerando agora outro dente. Então, o paradental já nem pertence mais a essa lista, tá bom? Terceira pergunta que eu faço, pessoal. A localização da lesão, ela está localizada num dente ausente? Ela é compatível com a porção radicular? Por quê? Porque eu tenho uma lesão que tem que ter essas características. O residual precisa estar no local de um dente ausente, tem que ser compatível com uma porção radicular. Se você falar que não tem dente ausente, apenas está deslocado, não é compatível, na minha cabeça, eu tiro essa lesão. Então, são perguntas, essas três primeiras, que eu já consigo eliminar possibilidades na minha linha de diagnóstico, tá? Quarta pergunta, efeitos. Porque nesse grupo eu tenho lesões de poucos efeitos, moderados e o que nos destaca aqui, o acentuado. Tá? Então, se você falar que não vê reabsorção e não vê expansão, como eu falei para vocês, provavelmente eu já não penso no amelo. Ó. Então, aquela característica da gente... O pensar do diagnóstico eliminando possibilidades para chegar nos mais prováveis, né? Aquele olhar, não é essa, não é essa, não é essa, não é essa, provavelmente é essa ou essa. Tá? Então, sempre a gente, vai cortando possibilidades até chegar no diagnóstico, tá? E por último, outra pergunta que eu faço a esse grupo lateral na minha cabeça é a questão da idade. Como a gente falou, né? Eu tenho a idade como periodontal, o fator acima de 50, 60 anos é muito forte para o periodontal. O paradental, pacientes jovens. O ameloquerato, intermediário. Tá aí essas duas sem predileção. Então, nesse momento, eu tenho que, desse grupo, o periodontal é muito forte a questão da idade. Dos efeitos, o amelo é muito forte a questão do efeito. A localização, o cisto residual tem essa pergunta muito direcionada para ele. A questão da necrose, para o radicular lateral. E para o dente envolvido, para o paradental. Tá? Então, eu tenho cinco perguntas que eu faço já criando um filtro na minha cabeça. E como que eu trabalho na sequência da minha cabeça, pessoal? Eu trabalho com essas perguntas nessa sequência. Tá? Como que eu trabalho normalmente, então, como que eu uso essas perguntas que eu separo para esse grupo? Primeira pergunta que eu faço, qual o local? Local em que sentido? É um terceiro molar inferior? É um local de dente ausente compatível com porção radicular? Se você responder por aqui ou por aqui, eu já caminho muito para um ou outro diagnóstico. Se você falar, não é terceiro molar em semi-inclusão, não é um local de dente ausente compatível com porção radicular. Opa, então eu fico no meu jogo aquelas 4 alternativas. Excluo aqui, tá? Segunda pergunta. Qual a segunda pergunta que eu uso daquele bloco anterior? Indicativo de necrose pulpar?
acoplagem na raiz, para que eu estou fazendo essa pergunta, pessoal? Aqui, ó, para o radicular lateral. Se você falar, não, não, ó, é um pré-molar, eu estou vendo indicativo de necrose pulpar, eu estou vendo um sinal de perfuração, eu estou vendo uma acoplagem possível inflamatória. Tá vendo? Então, provavelmente é um radicular lateral. Essa é a nossa primeira hipótese. Tá? Então, a gente caminha aqui. Ah, não, Gilson, eu não estou vendo o dente que eu estou observando é um dente íntegro. Íntegro, tá? É um pré-molar sem sinal de necrose, nada, nada, nada. Ou o perfil da acoplagem não é inflamatório, algum outro ponto. Opa, então na brincadeira, entre aspas, né? No nosso jogo ficam essas três condições. Dessas três, o que eu pergunto? Efeitos. Por que efeitos? Porque ao perguntar efeitos, eu separo esse bloco desse bloco. Eu tenho ameloblastoma com muito efeitos, periodontal e queratos com baixo intermediário. Então, se você fala, nossa, eu vejo expansão, vejo reabsorção, amelo. Ah, eu não vejo reabsorção, vejo pouca, não vejo expansão, vejo pouca, opa, periodontal ou querato. E daí, como que eu trabalho aqui, pessoal? Como eu falei para vocês, a idade do paciente. Né? Então, o fator crucial na separação do periodontal para o querato é a idade do paciente, de 50 a 60 anos, tá? O querato abaixo de 50, abaixo de 60, o periodontal acima de 50 e acima de 60. Sendo que o periodontal tem outro fator ainda, o tamanho, ele não cresce mais do que 1 centímetro. O querato cresce. O querato cresce. O periodontal não. Tá? Então, o meu fluxo de pensamento, com base nas perguntas anteriores, dessas perguntas, eu trabalho na minha cabeça com esse fluxograma, nessa sequência de perguntas, fazendo esse discernimento das lesões, com base nas características individuais que apresentamos para cada lesão na face lateral do dente. Tá bom? Vamos aplicar agora, pessoal? Vamos para nosso mais 10 minutinhos, todo mundo aguenta aí, né? Mas só para a gente poder aplicar agora o nosso conhecimento na prática, tá bom? Então, vou abrir aqui os nossos casos. Então, primeiro caso aqui, pessoal. Então, a gente observa aqui uma lesão. Aqui no caso, detalhe, né, pessoal? Ah, não é terceiro molar, é o segundo molar, mas é o dente em semi-inclusão. Tá? Então, é um dente em semi-inclusão. Então, qual o local que está afetado? É um dente em semi-inclusão? Normalmente é o terceiro molar, mas pode ser outro, no caso aqui o segundo? Sim, é um dente em semi-inclusão. Olha, o nosso fluxograma praticamente falou que é um dente em semi-inclusão, automaticamente ele puxa basicamente já para o cisto paradental. E daí vem a diferença. Ah, Gilson, mas não pode ser uma pericoronarite pura? Não. Por que não? Porque a pericoronarite seria aberta. Tá? Ah, não poderia ser um cisto dentígero? Não, porque teria que ter que envolvimento dessa face. A gente não vê envolvimento da outra face. Normalmente, esse dente está numa posição mais baixa, tá? Ó, então, não pode ser um folículo? Não. Por quê? Porque ultrapassa as medidas permitidas para um folículo, tá? Então, o diagnóstico principal aqui, ó o formato, ó, aquele percurso que ele volta de cisto paradental de um dente de semi-inclusão, que claramente a gente consegue ver o tecido mole aqui, né? Ó, o tecido mole. Então, claramente dá indício de um processo inflamatório de repetição, uma pericoronarite de repetição. Então, o diagnóstico mais provável, cisto paradental, um cisto inflamatório, pericoronarite de repetição. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é quando eu vou analisando, que eu vou fazendo os fluxogramas mentais, né? Eu vou colocando aqui. Mas eu não quero deixar a dica para vocês, tá? Vamos aqui agora. Maxila, região anterior. Eu vejo essa imagem radiolúcida, tá? Primeira pergunta, terceiros molares, dentes semi-inclusos? Não. Então, quem que sai da minha hipótese? Paradental. Segunda pergunta, é de um local de um dente ausente compatível com uma porção radicular ou é em outros dentes, né? Seguindo o meu fluxograma. Não, é compatível, uma aredêntula compatível com o dente prévio aqui. Opa, 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 respondeu essa pergunta, que é uma aredêntula
compatível com a raiz, com uma porção radicular, o nosso fluxograma basicamente já puxa o cisto residual, tá? Já puxa o cisto residual, tá? Então, sem dúvida, o primeiro diagnóstico aqui, cisto residual proveniente aqui do dente que foi perdido, enfim, tá? Próxima lesão, pessoal. Então, novamente, ó, a gente vê local, é um dente em semi-inclusão? Opa, é, tá? Terceiro molar? Não, mas é um dente em semi-inclusão. Dente em semi-inclusão, na face lateral do dente? Sim. Semicircular? Sim. Compatível com uma pericoronarite prévia, um processo inflamatório prévio? Sim. Compatível com o processo pericoronarite clássico? Não. É um aspecto semicircular, ó, voltando para a coroa. Pode ser um folículo? Não, porque não está na região pelo tamanho. Tá? Então, aqui eu excluo a possibilidade de folículo, excluo a possibilidade de uma pericoronarite, excluo a possibilidade de um dentígero, então fica aqui, no meu caso, um paradental já na primeira resposta do meu fluxograma, né? Bate com todas as características solicitadas para o paradental, né? Dente semi-inclusão, face lateral, aspecto semicircular, compatível com pericoronarite prévia e o diagnóstico diferencial da pericoronarite, de um folículo ou de um dentígeno. Fechamos aqui o diagnóstico em paradental, tá? Próxima lesão, pessoal. É dente em semi-inclusão? Não. É local de dente ausente? Não. Opa, opa, então sai paradental e sai residual. As 4 possibilidades ficam. Quem que ficam? Cisto radicular lateral, cisto periodontal, ameloblastoma e o queratocisto. Tá? As 4 possibilidades permanecem. Eu tiro paradental, tiro o residual. Muito bem. Próxima pergunta. Indicativo de necrose pulpar? Opa, poderia ser, né? Eu poderia ter uma necrose, uma restauração extensa, poderia sim ter uma necrose pulpar. Porém, pessoal, o que não bate com lesão inflamatória? Presença de lâmina dura e acoplagem, tá? Então, se a gente olhar o fluxograma, eu tenho que ter lá, ó, indicativo de necrose pulpar e o perfil de acoplagem, tá? Então, embora possa ter o indicativo de necrose pulpar, eu tenho uma restauração extensa, não é a acoplagem de um processo inflamatório, tá? Vamos voltar a imagem aqui. Não é a acoplagem de um processo inflamatório. E não ser acoplagem, então aqui já me elimina a possibilidade de um cisto radicular lateral. Então, já eliminamos o cisto paradental, eliminamos o residual, por não ser local de dente ausente, paradental, por não ser um dente incluso, radicular lateral, pelo perfil de acoplagem no meu dente, lâmina dura, tá? Ficamos, então, com querato, amelo e cisto periodontal lateral. Bom, tem efeitos? Não vejo reabsorção. Não vejo reabsorção, quem que perde efeito? Amelo. Perde força? Amelo. Quem que fica aqui? Querato e cisto periodontal lateral. Como que eu faço a diferença desses dois? A idade do paciente. Tá? Então, agora, eu não sei a idade desse paciente, tá? Se você falar que esse paciente, para mim, é um paciente de mais idade, tá? Estou sugerindo para a condição bucal dele, tá bom? Então, minha primeira hipótese, olhando uma imagem sem saber a idade, periodontal lateral. Se você falar que esse paciente tem 30 anos e tem uma condição bucal com esse perfil, minha primeira hipótese muda para querato. Então, a idade, ela vai ser fortíssima para separação do meu diagnóstico. Considerando que eu estou olhando uma imagem pura, considerando o status bucal, eu considero esse paciente de mais idade, por isso que eu joguei o periodontal lateral como primeira hipótese. Agora a coisa muda, né? Então, é um dente sem inclusão? Não. Então, o cisto paradental caiu fora. É um dente, a lesão está no local de um dente ausente, acoplado? Não, está bem envolvendo o dente. Então, o cisto residual cai fora. Tem indicativo de necrose pulpar? Sim. Tem ruptura de lâmina dura? Sim.
Tem perfil de acoplagem de lesão inflamatória? Sim. Olha o perfil de acoplagem. Tem fator? Sim. Então, automaticamente, o meu diagnóstico aqui fica em cisto radicular lateral. Ele bate para todas as características, tá? Indicativo de necrose pulpar, ruptura de lâmina dura, acoplagem de lesão inflamatória, e aqui já consigo ver o fator etiológico, né? A perfuração como fator etiológico, tá bom? Então, finalizamos esse caso com o diagnóstico de cisto radicular lateral. Esse caso aqui, pessoal, só para mostrar uma panorâmica, tá bom? Ó, olha aqui na face distal. Isso aqui tá com cara de quê, pessoal? Já até para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Tá com cara de cisto paradental? Não, né? Tá bem com cara de pericoronarite, ó, aspecto aberto, né? Então, eu trouxe essa imagem para mostrar a diferença de um paradental como tá aberto, tá? Então, isso aqui seria uma pericoronarite, entre aspas, pura que eu digo que não houve formação de uma lesão cística, tá? Então, separei aqui para mostrar. Deixa eu até mostrar essa tomo de uma pericoronarite pura, né? A gente viu de um paradental, vamos ver a pericoronarite pura, porque gera confusão na clínica, né? Então, a gente viu na imagem bidimensional e vamos ver uma pericoronarite numa tomografia. Tá? Então, vamos ver como que aparece a pericoronarite, né, para o diagnóstico diferencial do cisto paradental. Olha como na tomografia, ao ocorrer principalmente o sagital, pessoal, em momento algum a gente vê aquele retorno, né, aquele retorno que seria aquele semicircular. Pode ver que ela se abre, tá? Ó, ela se abre, é o aspecto de triângulo, tá? Então, esse aspecto triângulo é de pericoronarite pura, tá? Então, não tem esse retorno que seria do cisto paradental, tá? Então, mostrar uma imagem bidimensional, mas para todo mundo ver na tomo também, como facilita bem na tomo, né? Essa questão da visualização, ó. Ó, aqui não é de um cisto paradental, a gente vê uma pericoronarite pura, tá? Ah, significa que ele está com pericoronarite? Não. Ele pode estar ou pode ter tido. Eu tenho uma perda óssea proveniente da pericoronarite, tá? Atual ou de tempos atrás. A diferença agora do paradental, né? Olha a diferença. Olha a diferença para a pericoronarite. Tá, pode ver como ela se fecha, ela volta. Ah, e do cisto dentígeno, Ana, olha como o outro lado não é envolvido, não é o folículo como um todo envolvido, né? Então, é bem uma localização, uma lesão cística acoplada na face lateral, tá? Então, paradental. Tá? Vocês vão ver que é muito frequente. Agora que vocês aprenderam, vocês vão ver que o diagnóstico de vocês o diagnóstico irá melhorar muito. Lembrando que o tratamento de uma pericoronarite é diferente de um cisto paradental. Então, é que é diferente de um dentígeno, tá? Então, eu tenho que estar isso na minha cabeça, porque os tratamentos são diferentes, tá? Então, tem que estar muito nítido essa diferença entre essas condições, porque as condutas são completamente diferentes, tá bom? Então, eu queria destacar uma imagem 2D, 3D, de uma pericoronite clássica com paradental, bem essa diferença, que eu acho que é o que vale muito a pena nesse momento.